Muito bom dia, pessoal. Deus nos abençoa com um novo dia, com a sua graça, com a sua misericórdia, né? E eu estava aqui meditando, entrei no livro de Daniel. O meu tempo hoje está corrido, mas eu não quero desperdiçá-lo, deixando de fazer a vontade do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês neste dia. Já abençoou, porque estamos vivos e estamos com saúde. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, o livro de Daniel, pessoal, é um livro muito interessante. Aqui o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, eles foram levados da terra prometida para a terra da Babilônia. O rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, sitiou Israel e conseguiu render o seu povo e levou quase todo o povo cativo, levou os utensílios do templo, os objetos sagrados, né, do templo do Senhor para a Babilônia e colocou lá junto com os seus pertences na casa dos seus deuses. Então aqui inicia-se um processo onde nós acompanhamos a queda do povo de Israel, do povo escolhido de Deus. Mas como o povo de Deus foi levado cativo, cadê o Deus desse povo? O único Deus, cadê? Não é isso que a gente pensa? Detalhe, pessoal, Deus é um Deus de amor, Ele é o amor, Ele é o poder, né? Mas Ele é justiça. Ele é um Deus fiel para aqueles que confiam nele. E se confiamos no Senhor, fazemos a sua vontade. E se fazemos a sua vontade, nós o obedecemos, né? Então, toda essa consequência aqui que aconteceu foi por conta da desobediência à lei de Deus. Então, aqui no primeiro capítulo do livro de Daniel, já começa o livro falando: no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para o templo do seu Deus. Aqui está falando do Deus de Nabucodonosor, de Babilônia, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então, pegaram aqueles objetos sagrados da casa do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e levaram para o templo do seu Deus, né? Deuses estranhos, da qual o primeiro mandamento de Deus fala: não terás, a palavra do Senhor diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Os caldeus são os babilônicos. Então aqui foi escolhido jovens dentre os cativos de Judá, né? E dentre esses cativos de Judá estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, tá? Esses eram jovens da linhagem real, onde não havia um defeito, eram jovens fortes, saudáveis, inteligentes, e foram escolhidos, e dentre esses jovens destacaram-se esses: Daniel, Misael, Azarias e Ananias.
E aí, ali, verso 7, capítulo 1 de Daniel. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome Beltesazar, Ananias o de Sadraque, o de Misael o de Mesaque e de Azarias o de Abednego. Daniel, porém, propôs... Então, o que era o pedido do rei aqui, ó? Verso 5. O rei lhes determinou a ração de cada dia, a comida, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Então ali a gente sabe que os judeus não comiam carne de porco, peixe de couro, entre outros animais, os quais está descrito lá no livro de Levítico, capítulo 11, os alimentos puros e os impuros. Alimentos que o nosso Deus permitiu que nós comêssemos e que não comêssemos. Então a gente vê aqui uma certa santificação. A tua palavra é: santificai-vos, pois, na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. E João 8,32, que diz também: conhecereis a verdade vos libertará. Então, para você que não teve o entendimento de que há alimentos puros e há alimentos impuros, eu te digo para você meditar em Levítico 11. Ah, mas eu como de tudo, porque tudo que Deus colocou na terra aqui é para nós comer. Negativo. Deus nos deu ordens claras do que podemos e não podemos comer. E esses jovens judeus aqui, eles propuseram nos seus corações de não se contaminarem com as iguarias do rei. Certamente na Babilônia comiam-se de qualquer animal, de qualquer tipo de alimento, né? E esses jovens decidiram não se contaminar. Ali era servido vinho e tudo mais. Mas aí Aspenaz, né? Ele era ali o encarregado dessa função de alimentar os jovens, e ele, Daniel, pediu para ele para que não comesse das iguarias do rei. E ele temia o rei Nabucodonosor, falou: não posso fazer isso. E se vocês, quando terminar o tempo que o rei determinou, vocês tiverem com o semblante mais abatido e perguntar por quê, vai dizer que é porque eu não cuidei de vocês direito, né? Mas Daniel fala: então vamos fazer um teste. Aí diz a palavra do Senhor aqui, que ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quando a gente propõe no nosso coração obedecer a Deus, ser fiel à sua palavra, Deus, ele abre caminho, ele derruba barreira, ele move montanhas para te fazer prosperar, porque você foi fiel à sua palavra. E hoje muitos de nós temos dado ouvidos a palavras de homens, ensinamentos de homens, desprezando assim a palavra do Senhor. Mas antes que sejamos obedientes a Deus do que aos homens. Então, aconteceu que mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor. O rei determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta. Peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, eles não quiseram comer os alimentos impuros que eram servidos na mesa do rei e nem quiseram se contaminar com o vinho. Tá? Para você que diz aí que nós podemos consumir bebidas alcoólicas,
tá? Bebidas fortes, negativo. Isso nunca fez bem. Deus nunca proibiu, mas também nunca disse que faria bem. Entendem? Percebem? Então, ao fim desses 10 dias, percebeu-se que eles se achavam melhores, mais fortes, mais robustos do que todos os outros jovens que se encontravam na condição deles, de pessoas alimentadas, pessoas com um tratamento especial para que servissem ao rei. Então, Deus honrou esses homens, homens valorosos. Amém? Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, e Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Irmãos, isso é o que Deus faz conosco, quando nós temos o desejo de adorá-lo em espírito e em verdade. Então, aqui no capítulo 1 de Daniel, essa é a introdução do capítulo, né? Fala aqui sobre a fidelidade destes jovens, servos do Deus Altíssimo, né? E eles tiveram o desejo de fazer a vontade de Deus, de não desobedecer a Deus diante das dificuldades as quais eles estavam enfrentando, e o Senhor os fez mais que vencedores, porque eles escolheram ser fiéis a Deus. Então, verso 20, capítulo 1, que eles permaneceram diante do Deus, né, da presença do rei, porque Deus os abençoou mediante a sua obediência, a sua fidelidade, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, achou, isso aqui já é ao fim dos 3 anos, entende? Percebem? Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Isso é o que Deus faz quando nós temos o desejo, irmãos, de nos submeter à sua vontade, não por pressão, mas por livre e espontânea vontade. O Senhor é um Deus fiel e Ele não nos abandona, e nós só temos a ganhar, a receber bênçãos sem medida quando nós colocamos a sua vontade, o seu reino em primeiro lugar. Então, mas eu quero comer de tudo. Bom, você pode até comer de tudo, você pode fazer do seu jeito, mas não é isso que Deus quer de você e de mim, tá bom? Mas eu gosto da carne de porco, é muito boa. Mas se Deus pediu para mim não comer da carne do porco, não comer do peixe de couro, é porque Ele tem algo a nos provar nesse sentido. Ele não nos deixa comer o peixe de couro, nem o porco, mas Ele nos deu o boi, nos deu o carneiro, nos deu a galinha, o peixe de escama e barbatana. Isso aí tudo você pode conferir lá no livro de Levítico, capítulo 11, entende? Então, e se o Senhor, como Ele é justo e Ele é bom o tempo todo, se Ele disse para que nós não comêssemos desses alimentos, é porque certamente esses alimentos não nos fazem bem, tá? Então, eu como servo de Deus, filho de Deus, eu que fui remido pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, por amor de mim, eu que sou filho de Israel através da fé em Jesus Cristo e submissão à vontade divina, eu propus no meu coração também de não me contaminar mais com as iguarias, que agora não é o rei Nabucodonosor mais que está provando o povo de Deus,
mas as iguarias que o mundo tem a nos oferecer, né, para nos tirar da presença de Deus. Então tem gente que acha que estar na presença de Deus é simplesmente ir para a igreja e fazer aquilo ou outra coisa, mas não é. Estar na presença de Deus é fazer a vontade de Deus e receber as bênçãos de Deus. Aí você não precisa fazer sacrifícios, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Ouça a palavra, o obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, eu gostaria até de dar continuidade aqui sobre esse assunto, tá? Porque no capítulo 2 do livro de Daniel, Nabucodonosor ele teve um sonho qual o impactou muito, e ele convida ali os seus astrólogos, os seus encantadores, os seus magos, para decifrar um sonho que nem ele lembrava o que ele tinha sonhado. Então, como ele viu que nenhum daqueles encantadores e sábios da Babilônia conseguiam decifrar o seu sonho, o que acontece? Ele manda matar todos, porque nenhum lhe servia para nada. Mas quando Daniel soube deste caso, Daniel ele foi revelado em sonho à noite e deu ao rei Nabucodonosor o que ele havia sonhado e também a interpretação daquele sonho. Então aqui nós entramos no outro assunto de obediência. Primeiro, de não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento da lei de Deus. E o segundo mandamento da lei de Deus é: não farás para ti imagem de escultura e não preste culto a elas. E o Daniel revelou uma estátua grande e com uma postura que intimidava, onde a cabeça era de ouro, uma parte era de bronze, a outra era de ferro, o pé era de barro então eu gostaria de ter mais tempo para falar desse assunto. Então Daniel fez aquilo que homem algum faria, mas para glória de Deus, e também Deus abençoou Daniel e ele revelou o sonho que tanto incomodou o rei Nabucodonosor. Neste sonho Deus já estava tratando com o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia. Estava. E aconteceu que o que o rei fez? Ali Daniel revelou para o rei que ele hoje era aquele reino de ouro, mas que aquele reino seria abalado um dia, seria dominado por outros povos. O rei havia sido revelado, né, de uma visão sobre o fim dos tempos. E ele, o que ele decide? Ao invés de se humilhar na presença do Senhor, ele elevou e decidiu fazer uma estátua grandiosa. Então, ali com Daniel revelando essa mensagem, o Deus Altíssimo foi glorificado no meio daquele povo estranho, naquela terra estranha, de costumes pagãos. E depois que o rei constrói a estátua de ouro, dos pés à cabeça, uma estátua gigantesca, o que acontece? Ele convida todo o povo para, na hora que tocasse os instrumentos, todo aquele povo se prostrasse diante daquela imagem que representava o seu poder. Mas ali Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinham os nomes de Ananias, né, Misael e Azarias, eles não se curvaram diante daquela grande estátua que o rei Nabucodonosor havia feito. E quando tocou os instrumentos, todo o povo se prostrou diante daquela grande estátua de ouro que representava o poder babilônico, que hoje representa o poder mundano. Mas aqueles três jovens, Misael, Ananias e Azarias, não se prostraram.
e eles foram mandados à fornalha de fogo ardente, porque não obedeceram à ordem do rei. Mas mais uma vez o Deus do céu, o único Deus, foi glorificado, porque eles não se sujeitaram à vontade dos homens, à vontade do diabo, fizeram a vontade de Deus. Deus, ao eles serem lançados na fornalha de fogo, Deus envia o seu anjo. E o rei Nabucodonosor mais uma vez viu o poder de Deus sendo manifestado na vida daqueles que obedecem à sua palavra, e nem o fogo queimou aqueles homens, porque eles eram fiéis ao único Deus, o Deus de Israel. Amém? Então fica essa palavra hoje para vocês, para nossa meditação, porque não nos importa obedecer a homens e sim ao nosso Deus, pois Ele é fiel e justo e tem muitas bênçãos para entregar para mim e para você. Que o nosso Senhor abençoe o dia de vocês, em nome de Jesus. E que sejamos, que fiquemos, se nós temos fé, nós temos também que ser obedientes, porque a fé sem obras é morta, e pela árvore conhecereis os seus frutos. Amém. Tenham todos um bom dia na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.